Peça desculpas a Bianca agora. Marina. Ou eu mesmo vou fazer todo mundo entender que o erro nesta porta de hospital foi você. Marina Duarte passou 3 anos acreditando que o silêncio era a forma mais elegante de proteger o próprio casamento. Henrique Valença, CEO de um dos grupos empresariais mais influentes de São Paulo, nunca percebeu que a esposa calada carregava dores que não cabiam nas colunas sociais. Naquela manhã, diante de um hospital particular na Bela Vista, uma mentira pequena foi preparada para destruir Marina em público. Mas uma criança com um buquê nas mãos estava prestes a transformar humilhação em espanto. Marina ouviu a voz do marido antes de sentir o peso dos olhares. Ela estava parada perto da entrada envidraçada do hospital, com a bolsa apertada contra o corpo e os dedos frios girando. Sem perceber, a pulseira antiga de metal claro que usava no pulso esquerdo. O barulho dos carros na rua. As conversas apressadas de acompanhantes, o som distante de uma sirene e o clique curioso de um celular se misturavam numa mesma pressão contra seu peito. Bianca Ferraz estava alguns passos atrás de Henrique, envolta num cardigã, bege fino demais para a manhã abafada. Com uma das mãos no peito e os olhos úmidos na medida exata para comover quem não conhecia, seu talento para parecer quebrada. Henrique não gritou. E isso tornou tudo pior. Falou baixo, com aquela autoridade de sala de reunião que transformava pedidos em sentenças. Marina olhou para ele, procurando o homem que um dia prometera não deixar ninguém diminuí-la. E encontrou apenas o CEO, preocupado com uma cena pública. Bianca soltou um suspiro frágil e inclinou o rosto, como se a própria luz da manhã a ferisse. Eu não queria isso. Henrique, de verdade. Só vim acompanhar os exames da minha mãe e ela apareceu aqui, me acusando, dizendo coisas horríveis. Eu fiquei com medo. A mentira saiu macia, quase perfumada. E Marina sentiu a garganta arder. Não tinha acusado ninguém. Tinha apenas visto Bianca saindo do carro de Henrique pela 3ª vez naquela semana, diante do hospital, e perguntado por que ele havia mentido sobre estar numa reunião no Itaim. A pergunta, simples e baixa, fora suficiente para Bianca cambalear teatralmente, segurar o braço dele e dizer que Marina estava descontrolada. Em poucos minutos, 2 seguranças, uma recepcionista, um manobrista e 3 curiosos já estavam olhando para a esposa do CEO como se ela fosse uma mulher histérica, atrapalhando o sofrimento alheio. Henrique passou a mão pelo cabelo impecável, um gesto raro de impaciência que Marina conhecia bem. Você sabe o momento que estamos vivendo. A imprensa está farejando qualquer instabilidade no grupo. A família Albuquerque está aqui hoje. Marina, você tem ideia do que uma cena dessas pode custar? Ele não perguntou o que tinha acontecido. Não perguntou se ela estava bem. Falou de custo, de imagem, de risco, como se o casamento deles fosse uma pasta sobre a mesa. Marina respirou fundo, sentindo o cheiro de café vindo de uma padaria próxima, misturado ao desinfetante discreto que escapava pelas portas automáticas. Ela quis dizer que não era uma funcionária dele, que não era um problema de comunicação corporativa, que Bianca não tremia de medo. Tremia de cálculo, mas a voz antiga dentro dela, treinada por anos de concessões, sussurrou que escândalos feriam famílias, que uma esposa madura não lavava a dor em público, que amar também era engolir. Eu não fiz nada contra ela. Marina disse. Ainda assim, e a frase saiu quase pequena demais para existir. Henrique endureceu o maxilar. Bianca mordeu o lábio inferior e deixou uma lágrima cair no momento perfeito. Um homem de camisa social levantou o celular de modo discreto, mas não discreto o bastante. Marina viu a lente apontada para seu rosto e sentiu uma vergonha que não lhe pertencia tentando ocupar sua pele. Havia 3 anos.
Desde que se casara com Henrique, numa cerimônia elegante, em uma fazenda no interior paulista, ela aprendera a se apagar ao lado dele. Nos jantares. Sorria quando a família Valença insinuava que ela tivera sorte. Nas festas. Fingia não ouvir quando diziam que uma professora de escola pública não combinava com sobrenome de cobertura. Em casa, aceitava as ausências dele como se a agenda lotada fosse uma prova de importância e não de abandono. Bianca deu um passo, escondendo-se parcialmente atrás de Henrique. Eu sou Queiroz. Não tenho culpa se ela interpreta tudo errado. Eu respeitei o casamento de vocês desde o início. Marina quase riu, mas era um riso triste. Samson, desde o início, Bianca estivera no início como amiga íntima demais. Conselheira demais. Presença demais. Fora Bianca, quem explicará a Marina? Com falsa doçura. Quais talheres usar num jantar com investidores? Fora Bianca, quem a chamara de espontânea, quando queria dizer inadequada. Fora Bianca quem, naquela manhã, segurara o braço de Henrique com familiaridade suficiente para rasgar algo que Marina ainda tentava costurar por dentro. Henrique se virou para a esposa. E sua expressão não trazia ódio. Apenas uma decepção fria que talvez fosse mais cruel. Peça desculpas. Agora. A palavra agora bateu no vidro do hospital. Nos carros. No ar. E voltou para Marina como um tapa invisível. Uma senhora que aguardava transporte na calçada cochichou que mulher ciumenta não escolhia lugar. O manobrista fingiu olhar para o chão. Uma enfermeira de meia idade. Saindo pela lateral, com uma prancheta contra o peito. Parou de repente ao ver Marina. Seus olhos desceram para a pulseira no pulso dela. Depois voltaram para seu rosto com um reconhecimento assustado. Quase emocionado. Marina percebeu e desviou o olhar. Como quem fecha uma gaveta proibida. A pulseira não era joia. Era sempre fina. Marcada por pequenos riscos. Guardada por uma razão que ninguém naquela porta entenderia. Bianca também notou o movimento da enfermeira. Seu rosto perdeu um tom de cor. Mas ela se recompôs depressa e encostou a mão na testa. Henrique. Por favor. Eu estou ficando tonta. Ele imediatamente segurou seu cotovelo. E essa prontidão doeu mais em Marina do que a ordem de desculpas. Marina pensou em sua mãe, Dona Lúcia, dizendo no quintal pequeno da casa em Santo Amaro que dignidade também podia ser silêncio. Mas nunca submissão. Ela demorara anos para entender a diferença. Naquela manhã, porém, ainda estava presa ao costume de proteger quem não a protegia. Abriu a boca. E por um segundo todos ao redor pareceram se inclinar para escutar sua derrota. Henrique esperava. Bianca esperava. O celular do desconhecido esperava. Marina sentiu as palavras se formando como pedras. Desculpa por perguntar. Desculpa por existir. Desculpa por não caber no papel de esposa decorativa. Ela olhou para Henrique uma última vez. Talvez buscando nele um gesto mínimo. Uma dúvida. Uma rachadura. Nada. Apenas a pressa de encerrar o constrangimento antes que ele contaminasse seus negócios. Então Marina baixou os olhos. Não para obedecer, mas porque precisava impedir que as lágrimas caíssem antes da frase. Foi nesse instante que uma voz infantil atravessou a calçada. Tia Marina. O chamado veio tão cheio de alegria que desmontou a tensão como uma janela aberta num quarto abafado. Marina ergueu a cabeça e viu uma menina de uns 8 anos correndo entre 2 adultos elegantes. Segurando um buquê de flores amarelas, amassado pela própria pressa, tinha cabelos castanhos, presos de qualquer jeito. Bochechas coradas e uma cicatriz pequena perto do pescoço. Quase escondida pela gola da blusa. Atrás dela. Uma mulher de vestido azul tentou chamá-la. Assustada. Enquanto um homem grisalho parou,
como se tivesse visto um fantasma. A menina não olhou para Henrique. Não olhou para Bianca. Não olhou para as câmeras. Correu direto para Marina e abraçou sua cintura com uma confiança tão profunda que ninguém ousou interromper. Marina ficou imóvel por um segundo, tomada por um choque silencioso que era ternura e medo. O buquê bateu contra seu casaco claro, espalhando perfume de margaridas. Eu sabia que era você. A menina disse, com o rosto pressionado nela. Eu falei para o vovô que a moça da pulseira existia. O mundo pareceu perder som. A enfermeira que observava da lateral levou a mão à boca. O homem grisalho avançou um passo. Os olhos fixos em Marina, e Henrique franziu a testa como se tentasse reorganizar uma equação impossível. Bianca soltou o braço dele devagar. Pela primeira vez naquela manhã, sua fragilidade não pareceu ensaiada, mas pavor puro. Marina tocou os cabelos da menina com uma delicadeza instintiva. Clara. Murmurou. Baixo demais para ser uma confissão e alto o bastante para ser ouvido por quem estava perto. A menina sorriu como se aquele nome, dito por Marina, confirmasse uma verdade que ela perseguia havia muito tempo. A mulher de vestido azul chegou perto com os olhos marejados. Clara. Meu amor. Você não pode sair correndo assim. Mas sua repreensão morreu quando ela viu o pulso de Marina. A pulseira antiga capturou um reflexo do sol e pareceu acender no meio da cena. Clara levantou o buquê. Orgulhosa, eu trouxe flores para ela. Mamãe. Foi ela que me salvou. A moça da medula, a que não quis aparecer na festa, a palavra medula caiu na calçada como vidro quebrado. Henrique virou o rosto lentamente para Marina. E algo em sua expressão mudou da irritação para um espanto sem defesa. O homem de camisa social abaixou o celular. A senhora que cochichara antes apertou a bolsa contra o peito. Envergonhada. Bianca recuou meio passo. E Marina viu, com uma clareza dolorosa, que ela sabia demais para estar surpresa do jeito certo. Henrique tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Durante anos, ele se orgulhara de ler contratos complexos, antecipar crises, medir intenções, naquela porta de hospital. Porém, não conseguia ler a própria esposa. Marina sentiu Clara segurando sua mão e lembrou de um quarto branco, de uma madrugada de dor no corpo, de uma assinatura trêmula num formulário simples e de uma decisão tomada sem plateia. Lembrou-se de pedir que seu nome não fosse divulgado, porque uma criança viva bastava como agradecimento. Lembrou-se também de voltar para casa sozinha, tomar banho devagar para esconder a fraqueza e sorrir para Henrique no jantar enquanto ele respondia mensagens de Bianca. Tudo aquilo atravessou seus olhos. Mas ela não entregou a história inteira. Ainda não. Apenas levantou o queixo e encarou o marido com uma calma que não era perdão. Era fim de cegueira. Marina. Henrique disse, enfim. E o nome dela? Na boca dele. Pareceu diferente. Quase desconhecido. Bianca se apressou em interromper. Com a voz falhando. Isso deve ser algum engano. Criança confunde as coisas. Henrique. Ela ouviu um nome. Viu uma pulseira. Talvez alguém tenha contado, mas ninguém a acompanhou. A enfermeira deu um passo à frente. Os olhos firmes, como se estivesse cansada de guardar um segredo que não lhe pertencia. O homem grisalho, que Marina entendeu ser o avô de Clara. Tirou os óculos lentamente. A mãe da menina apertou os lábios para conter o choro. Clara, alheia à guerra dos adultos, colocou o buquê nas mãos de Marina e disse, simples, como só as crianças conseguem ser diante das maiores verdades. Obrigada por não deixar eu morrer. Depois disso, não houve pedido de desculpas. Não houve defesa. Não houve mentira capaz de respirar. Diante da porta do hospital,
Todos ficaram em silêncio. O silêncio diante do hospital não terminou quando Clara soltou a mão de Marina. Ele apenas mudou de lugar. Entrou nos corpos. Travou gargantas. Transformou cada pessoa em testemunha de algo que ninguém sabia nomear. Henrique continuava parado, com a expressão de quem acabara de descobrir uma porta secreta dentro da própria casa. Bianca, pálida sob a maquiagem leve, tentou recuperar a doçura ferida. Mas seus olhos corriam depressa demais entre Marina, a pulseira e a enfermeira que havia se aproximado. Clara não entendia o tamanho da explosão que provocara. Para ela, havia apenas uma mulher que merecia flores. A mãe da menina, Helena Albuquerque. Tocou o ombro da filha com delicadeza e olhou para Marina com uma mistura de gratidão e cautela, como se tivesse medo de assustar uma verdade rara. A senhora conhece minha filha? Perguntou. E a palavra senhora pareceu deslocada diante da intimidade com que Clara abraçava Marina. Marina baixou os olhos para o buquê amarelo. Sentindo o perfume simples das margaridas, abrir uma lembrança que ela passara anos tentando manter limpa, longe de qualquer interesse. Eu a vi uma vez. Respondeu. E sua voz saiu calma, embora por dentro tudo sangrasse. Foi o suficiente para torcer por ela todos os dias. Henrique deu um passo em direção à esposa, mas a distância entre eles pareceu maior do que toda a Avenida Paulista. Marina, do que ela está falando? A pergunta veio tarde, e por isso doeu. Ela olhou para ele sem pressa, não com raiva teatral, mas com uma tristeza adulta, dessas que não pedem mais socorro. Bianca se agarrou ao instante como quem se agarra a uma beira de piscina. Henrique, isso está confuso. A família Albuquerque passou por muita coisa. A menina pode ter criado uma fantasia. Você sabe como crianças são depois de tratamentos longos. Clara franziu a testa, ofendida não pela dúvida, mas pelo tom. Eu não inventei. Eu guardei a pulseira do desenho. Helena apertou a mão da filha, tentando interromper. Porém, a menina continuou, teimosa e limpa. A enfermeira Marta disse que a moça não queria festa, mas que era muito corajosa. Eu desenhei flores para ela. Só que ela nunca foi buscar. A enfermeira de meia-idade fechou os olhos por um instante, como alguém que escuta o próprio nome dentro de uma culpa antiga. Quando os abriu, encarou Marina com respeito silencioso. Dona Marina, disse baixo. Eu nunca esqueci. A frase atravessou Henrique como um golpe seco. Dona Marina. Não era engano. Não era fantasia. Não era uma criança misturando lembranças. Havia gente demais reconhecendo sua esposa no mesmo ponto da história. O avô de Clara, Augusto Albuquerque, homem acostumado a entrar em salas onde todos se levantavam, tirou os óculos e se aproximou com uma cautela quase humilde. Senhora Duarte, nós procuramos por anos a pessoa que ajudou minha neta. O hospital nos informou que a doadora preferiu permanecer anônima. Respeitamos, mas nunca deixamos de agradecer em pensamento. Marina sentiu as palavras baterem contra seu peito. O sobrenome Duarte, dito por ele. Devolveu-lhe por um segundo a mulher que existia antes de virar apenas esposa de Henrique Valença. Ela não queria palco. Nunca quis. Mas também não suportava mais a sensação de que sua dignidade dependia de convencer um homem que havia escolhido duvidar dela em público. Eu não fiz para ser encontrada. Senhor Augusto. Respondeu. Fiz porque me ligaram dizendo que havia compatibilidade e uma criança precisava de chance. O resto não me pertencia. Henrique levou a mão à testa, como se a realidade tivesse ficado clara demais de repente. Bianca tentou rir. Um riso curto. Sem vida. Isso não prova nada. Compatibilidade. Anonimato. Pulseira. Qualquer pessoa poderia dizer isso depois de ouvir comentários.
A enfermeira Marta, que até então segurava a prancheta contra o peito como escudo, virou-se para ela. Ninguém ouviu comentários. Dona Bianca. A identidade foi protegida. E justamente por isso eu estranhei, quando, há alguns meses, uma mulher bem vestida veio perguntar se havia como localizar antigos dados do caso Albuquerque, dizendo que era por gratidão familiar. Bianca abriu a boca, mas nenhuma justificativa veio pronta. Henrique virou-se devagar para ela. Marina viu o instante exato em que a confiança dele rachou, não se partiu por completo. Porque homens como Henrique não abandonavam certezas sem tentar negociá-las. Mas rachou o bastante para que o medo entrasse. Você veio ao hospital perguntar sobre isso. Ele perguntou. Bianca endireitou o corpo. Ferida. Agora, não por fragilidade, mas por cálculo ameaçado. Eu organizo ações sociais do grupo. Henrique, você sabe que eu conversava com hospitais. Isso não tem relação com essa cena. Marina percebeu que, mesmo encurralada, Bianca ainda falava como se administrasse uma reunião. Helena pediu que Clara entrasse com a avó, tentando protegê-la da tensão adulta. A menina resistiu, segurando a mão de Marina mais alguns segundos. E cochichou que ainda queria entregar o desenho guardado em casa. Marina sorriu com os olhos úmidos e respondeu que um dia adoraria ver. A promessa simples fez Henrique respirar fundo, como se descobrisse que havia existido um pedaço inteiro da vida da esposa ao qual ele nunca fora convidado. Quando Clara se afastou, a entrada do hospital voltou a se mover ao redor deles. Mas nada parecia normal. Um segurança pediu discretamente que não gravassem. O homem do celular já havia guardado o aparelho. Envergonhado, Augusto Albuquerque ofereceu a Marina uma sala reservada, dizendo que não queria expô-la. Antes que ela respondesse, Henrique entrou no papel que conhecia sim. Vamos conversar em particular. Isso precisa ser conduzido com cuidado. Marina virou o rosto para ele. A frase, que em outro tempo talvez parecesse proteção, agora soou como tentativa de controle. Não. Henrique, você não vai conduzir nada por mim. Ele ficou imóvel. Era a primeira vez, em muito tempo, que ela dizia, não sem pedir desculpas com os olhos. A sala reservada ficava num corredor silencioso do hospital, com poltronas cinzas, café em garrafa térmica e uma janela estreita que mostrava um pedaço de São Paulo sem romantismo. Apenas concreto. Trânsito e pressa. Marina aceitou entrar porque Helena pediu. Não porque Henrique insistiu. Bianca também tentou acompanhá-los. Mas Augusto a deteve com educação cortante. A conversa diz respeito à minha família e à senhora Marina. Bianca olhou para Henrique, esperando que ele a defendesse. Ele hesitou. Foi uma hesitação pequena. Mas para Marina, ela valeu como confissão de tudo o que ele não fizera antes. Na sala, Marta explicou apenas o que podia sem violar regras anos atrás. Houve uma doadora compatível, jovem, discreta, que recusou contato público e deixou uma carta sem assinatura completa para a criança. O hospital não poderia abrir prontuários nem revelar documentos sem os procedimentos corretos. Mas ela lembrava do rosto de Marina porque ficara impressionada com a serenidade dela depois da coleta. Ela saiu sozinha, disse Marta, com a voz mais baixa. Perguntei se alguém viria buscá-la. Ela disse que o marido tinha uma reunião importante. Henrique fechou os olhos. Marina não olhou para ele. Aquela lembrança, dita por outra pessoa, encheu a sala de um constrangimento que dinheiro nenhum podia dissolver. Henrique se recordou vagamente daquele dia. Não pelo que Marina vivera, mas pelo que ele fizera uma reunião tensa. Mensagens de Bianca sobre uma crise de imagem. Um jantar esquecido. Marina pálida no sofá dizendo que estava só cansada. Ele não perguntara.
Talvez tivesse beijado a testa dela sem tirar os olhos do celular. Talvez tivesse dito que no fim de semana compensaria. A memória não vinha nítida. E justamente por isso, o condenava. Por que você nunca me contou? Perguntou. Mas a frase saiu mais fraca do que ele pretendia. Marina tocou a pulseira antiga e respondeu, sem levantar a voz. Por quê? Naquela época, eu ainda achava bonito fazer o bem em silêncio. Depois, porque percebi que você só escutava o que vinha com selo. Sobrenome ou impacto no mercado. Helena desviou o olhar, respeitando a intimidade ferida. Augusto, acostumado a homens poderosos, observou Henrique como quem avaliava não um CEO, mas um marido menor do que o próprio cargo. Henrique tentou se aproximar, mas Marina se levantou antes que ele completasse o gesto. Eu preciso ir. Ele também se ergueu. Marina, não saia assim. Tem muita coisa para esclarecer. Bianca armou algo. Eu admito que talvez... Ela riu baixinho, sem alegria. Talvez... A palavra pareceu cortar mais do que um grito. Você me mandou pedir desculpas para ela na porta de um hospital. Não foi talvez. Foi você escolhendo a versão mais conveniente. Porque ela tremia bonito e eu estava cansada demais para encenar inocência. Henrique empalideceu. Helena apertou os dedos contra a alça da bolsa. Emocionada. Marina continuou. E cada frase parecia arrancar um fio antigo de dentro dela. Passei anos acreditando que, se eu fosse paciente, você um dia enxergaria. Que se eu não discutisse com sua mãe, se eu não reagisse às ironias da Bianca, se eu não cobrasse suas ausências, nosso casamento ficaria em paz. Mas paz que só existe quando uma pessoa desaparece não é casamento. É vitrine. Henrique quis responder. Mas sua habilidade com palavras corporativas não servia naquela sala. Do lado de fora, Bianca esperava perto de uma máquina de café, fingindo mexer no celular. Quando Marina saiu, ela ergueu o rosto com um sorriso discreto. Já reconstruído. Espero que esteja satisfeita. Transformou uma confusão num espetáculo. Marina parou diante dela. Pela primeira vez. Não sentiu vontade de se justificar. Viu a mulher que a ferira. Mas viu também o medo mal escondido. A ansiedade de quem dependia de estar sempre perto do poder para não desaparecer. Você sabia que havia uma doadora anônima? Disse Marina. Bianca estreitou os olhos. Todo mundo sabia que houve uma doadora. Não. Você queria saber o nome? A frase ficou suspensa entre elas. Henrique saiu da sala a tempo de ouvir. Bianca percebeu e mudou de expressão com velocidade assustadora. Henrique. Ela está tentando me acusar de novo. Você viu como ela faz. Primeiro me humilha. Agora inventa que eu investiguei uma criança doente. Marina não se abalou. A velha Marina talvez baixasse os olhos para não parecer cruel. A mulher diante de Bianca apenas respondeu: Não preciso inventar nada. Você mesma sempre deixou rastros quando achava que ninguém olhava para mim. No estacionamento. O calor subia do asfalto em ondas leves. Henrique alcançou Marina antes que ela chamasse um carro por aplicativo. Volta para casa comigo. A gente conversa longe daqui. Ela olhou para o prédio do hospital. Para as janelas, refletindo nuvens partidas. Para a cidade que seguia vivendo, apesar da queda silenciosa do seu casamento. Casa? Repetiu. A cobertura onde eu aprendi a falar baixo para não atrapalhar suas ligações, onde sua mãe entra sem avisar, e Bianca conhece até a senha do elevador social. Aquilo é sua casa. Henrique. Eu só morei lá tentando merecer um lugar. Ele respirou fundo. Atingido. Oi, errai. Mas não faça uma escolha no meio da dor. Marina segurou o buquê de Clara junto ao peito. As flores já estavam um pouco amassadas, mas continuavam vivas. Foi no meio da dor que eu fiz,
quase todas as escolhas que protegeram você. Hoje eu vou fazer uma que me proteja. Ele tentou tocar seu braço. Ela se afastou. Não com violência, mas com decisão. Essa distância educada destruiu Henrique mais do que um escândalo. Marina não voltou para a cobertura Valença naquela tarde. Foi para o apartamento simples de sua mãe em Santo Amaro, levando apenas a bolsa, as flores e uma sensação estranha de luto misturado com ar. Dona Lúcia abriu a porta e, ao ver o rosto da filha, não perguntou nada de imediato. Apenas a puxou para dentro. Como fazia quando Marina era menina e chegava da escola tentando não chorar. A sala cheirava a feijão fresco e roupa limpa. E aquele cheiro quase a derrubou. Enquanto Marina colocava as margaridas num copo com água, o celular começou a vibrar sem parar. Mensagens de Henrique. Ligações perdidas. Uma notificação de notícia local falando em confusão na porta de hospital com esposa de empresário. Marina desligou a tela. Mais tarde, Henrique ficaria sozinho diante da cobertura silenciosa. Bianca ligaria para alguém, exigindo que apagassem registros de sua visita ao setor de transplantes. Marta. No hospital. Encontraria numa gaveta antiga uma cópia de controle interno com uma anotação que jamais deveria ter chamado atenção. Alguém pedira acesso indevido ao caso. Albuquerque meses antes. Mas naquela noite, Marina só sentou ao lado da mãe, tirou a pulseira do pulso pela primeira vez em anos e entendeu, com uma dor limpa, que esconder o próprio nome também era uma forma de desaparecer. Na manhã seguinte, São Paulo acordou com uma chuva fina que deixava as janelas do apartamento de Dona Lúcia embaçadas, mas Marina não culpou o tempo pela sensação de peso sobre o peito. Seu nome, que durante anos ela protegera como se fosse uma vela pequena num quarto escuro, agora aparecia em mensagens atravessadas, títulos apressados e comentários de gente que não sabia nada, além de um vídeo tremido na porta do hospital. A gravação não mostrava o começo da humilhação. Apenas o momento em que Clara corria com as flores e chamava Marina de salvadora. Para alguns, ela era uma heroína anônima. Para outros, uma oportunista que escolhera o momento perfeito para constranger o marido rico. Marina leu 2 frases e desligou o celular. Dona Lúcia colocou café na mesa, sem tentar suavizar o mundo com conselhos fáceis. Filha, quem viveu calada por tempo demais assusta quando aparece. Marina segurou a xícara quente entre as mãos e respondeu que não queria aparecer. Só queria parar de desaparecer. A mãe assentiu, mas seus olhos carregavam medo, porque sabia que famílias poderosas raramente aceitavam perder o controle da narrativa. Henrique, do outro lado da cidade, também assistia ao vídeo. Mas cada repetição o feria em pontos diferentes. Na primeira, viu sua própria postura rígida, o braço estendido como barreira entre Marina e Bianca. Na segunda, viu o rosto da esposa segundos antes de Clara chegar. Um rosto preparado para engolir outra injustiça. Na terceira, parou na imagem da menina abraçando Marina e entendeu que não estava diante de um escândalo, mas de uma dívida moral que não sabia calcular. A cobertura parecia grande demais sem ela. Sobre a mesa da sala, havia uma taça esquecida da noite anterior e um vaso de orquídeas que Bianca mandara semanas antes. Com um cartão cheio de falsa intimidade. Henrique pegou o cartão e amassou sem perceber. Ainda assim, quando o diretor jurídico do Grupo Valença ligou, sua primeira reação foi perguntar como conter a exposição. O homem falou em nota oficial. Prudência. Preservação de imagem. Riscos no acordo com os Albuquerque. Henrique ouviu tudo e sentiu nojo de reconhecer a própria voz dentro daquelas recomendações. Quando finalmente ligou para Marina, ela não atendeu. Pela primeira vez, o silêncio dela não parecia submissão. Parecia uma porta trancada por dentro.
Bianca não perdeu tempo. Ao meio-dia, uma colunista digital publicou que pessoas próximas ao Grupo Valença afirmavam que Marina vinha apresentando comportamento instável, havia meses, motivado por ciúmes de uma amizade antiga entre Henrique e Bianca. O texto dizia que a história da doação de medula ainda não estava confirmada e que fontes do hospital não poderiam comentar por questões de sigilo. A palavra sigilo, usada como se fosse suspeita, fez Marina sentir uma raiva nova, mais limpa que a tristeza. Não era apenas sua honra em jogo, era a memória de uma criança doente, de um procedimento doloroso, de uma escolha feita sem moeda de troca. Henrique viu a publicação numa reunião de emergência e interrompeu o gerente de comunicação no meio de uma frase. Quem vazou isso? A sala ficou imóvel. Ninguém queria dizer o nome de Bianca, embora todos pensassem nele. Ela chegou minutos depois, usando branco, como se tivesse escolhido o figurino da inocência, e falou com os olhos marejados que também estava sendo atacada. Que Marina sabia manipular culpa. Que uma mulher magoada era capaz de distorcer tudo. Henrique a observou sem a antiga prontidão de protegê-la. Você falou com a colunista? Perguntou. Bianca levou a mão ao peito. Depois de ontem, você ainda duvida de mim? A pergunta teria funcionado em outro tempo. Mas Henrique já não estava no mesmo lugar. Ele pensou em Marta, na pulseira, no nome dito por Clara, na frase sobre Marina ter saído sozinha do hospital. Eu duvido de todo mundo que tentou me fazer duvidar dela sem me dar fatos. Respondeu. Bianca empalideceu. E por um instante, a máscara de fragilidade caiu o bastante para revelar irritação. Cuidado, Henrique. Você está colocando seu casamento acima de uma operação que pode salvar sua empresa. A ameaça veio vestida de preocupação. Mas ele ouviu a lâmina. O Grupo Valença precisava do investimento dos Albuquerque para sustentar uma expansão arriscada na área de tecnologia hospitalar. Se Augusto interpretasse o episódio como oportunismo, a negociação ruiria. Se Marina fosse reconhecida como a doadora anônima, Bianca perderia a posição confortável de intermediária sensível entre as famílias. Henrique percebeu, tarde demais, que a amiga que ele julgava frágil conhecia muito bem os pontos fracos de todos. Mesmo assim, em vez de procurar Marina como homem arrependido, voltou a agir como executivo em crise. Pediu documentos. Ligou para advogados. Tentou transformar dor em protocolo. E cada tentativa o afastava mais da única pessoa que precisava ouvir. Marina foi ao hospital no fim da tarde. Não para se defender diante da imprensa, mas porque Marta pedira que conversassem. Dona Lúcia insistiu em acompanhá-la até a entrada, mas a filha pediu para ir sozinha. Passei muito tempo precisando que alguém me autorizasse a existir, disse, beijando a testa da mãe. Hoje eu só preciso andar. No corredor do setor administrativo, o cheiro de álcool e café requentado trouxe de volta a fraqueza física que ela sentira anos antes. Depois da doação, Marta a recebeu numa sala pequena, com persianas semicerradas e uma pilha de formulários sobre a mesa. A enfermeira parecia mais velha do que no dia anterior, como se a lembrança tivesse cobrado uma noite inteira de sono. Eu não posso abrir seu prontuário nem confirmar oficialmente sem o caminho correto, explicou, apertando as mãos. Mas posso dizer que houve uma tentativa de acesso indevido a informações do caso Albuquerque. Não tenho todos os nomes. Só uma anotação antiga e um protocolo estranho. Marina não se surpreendeu tanto quanto deveria. A parte dela que aprendera a observar calada já sabia que Bianca não improvisava seus venenos. Marta mostrou apenas o que podia uma referência interna. Uma data de alguns meses antes. A indicação de que alguém ligado a um evento beneficente solicitara informações históricas sobre doadores compatíveis.
Nada bastava como prova pública. Tudo bastava como sinal. Marina olhou para os papéis sem tocá-los. Respeitando a fronteira ética que sempre sustentara sua decisão, eu não quero expor a Clara, disse. Nem transformar o que fiz numa arma. Marta suspirou. Dona Marina. Às vezes, a verdade vira arma justamente quando a mentira já atirou primeiro. A frase ficou dentro dela. Do lado de fora. No corredor. Um burburinho surgiu. Helena Albuquerque apareceu apressada. Sem maquiagem. Com o rosto tenso de mãe, antes de qualquer sobrenome. Clara havia sentido tontura durante exames de rotina e fora levada para observação. Não era uma emergência grave, mas bastou o nome da menina para Marina esquecer a própria guerra. Ela seguiu Helena até a área pediátrica, onde Augusto conversava com um médico com voz controlada demais. Henrique também estava lá. Chamado por causa da negociação e talvez por culpa. Quando viu Marina, ele pareceu aliviado e envergonhado ao mesmo tempo. Clara estava numa maca, pequena demais para o lençol branco. Tentando parecer corajosa, ao ver Marina, sorriu fraco. Você veio mesmo. Marina se aproximou com cuidado, pedindo permissão a Helena com os olhos antes de tocar a mão da menina. Prometi que queria ver seu desenho. Lembra? Clara assentiu. Mas logo fez uma careta por causa do desconforto. O médico perguntou sobre sintomas, horários, alimentação, medicações recentes. Helena respondia quase tudo. Mas hesitou quando ele mencionou uma reação leve que Clara tivera anos antes, após um procedimento. Foi Marina quem falou, sem perceber que todos a escutavam. Na época, ela teve febre baixa depois da segunda noite e reagiu melhor quando ajustaram a hidratação. Marta comentou comigo que a equipe estava aliviada porque o organismo dela aceitou bem, mas que precisavam observar a pele, principalmente perto do pescoço. O médico levantou os olhos. Helena ficou imóvel. Augusto parou de respirar por um segundo. Marina sentiu Henrique observando-a como se cada detalhe lembrado fosse uma acusação silenciosa. Ela não tinha como saber aquilo por vídeos, colunas ou fofocas. Só alguém ligado intimamente ao caso guardaria uma lembrança tão específica e sem glamour. Bianca chegou pouco depois. Ofegante. Com um buquê caro demais e inútil demais. A cena que encontrou não era favorável. Marina estava ao lado de Clara. Helena segurava a outra mão da filha. Augusto olhava para Marina com uma gratidão quase reverente. E Henrique permanecia atrás, destruído pelo reconhecimento tardio. Bianca sorriu mesmo assim. Meu Deus! Soube agora. Clara. Querida, trouxe flores para você. A menina não estendeu a mão. Eu já dei flores para a tia Marina. O golpe infantil foi involuntário, mas certeiro. Bianca depositou o buquê numa poltrona e virou-se para Henrique, falando num tom baixo, mas audível. Isso está virando uma encenação. Ela fala uma coisa técnica e todo mundo acredita. Pode ter ouvido de alguém. Marina respirou fundo. Antes, talvez se calasse para não aumentar o conflito diante de uma criança. Agora, sem elevar a voz, respondeu. Eu ouvi de uma enfermeira. Sim. No dia em que acordei sentindo dor no corpo e perguntei se a menina ficaria bem. Foi a única coisa que me importava. Clara apertou seus dedos. Helena começou a chorar em silêncio. Henrique fechou os punhos. Não contra Marina, mas contra a própria cegueira. Chega. Bianca. Ela se virou para ele. Ferida, de verdade agora. Mas não arrependida. Você vai destruir tudo por culpa. Ela te abandonou ontem e agora aparece como santa no quarto da criança que decide o futuro da sua empresa. A palavra empresa acendeu o olhar de Augusto. Minha neta não decide negócios. Senhora Ferraz.
E se alguém aqui confundiu gratidão com contrato? Não foi Marina. Bianca percebeu que avançara demais. Tentou recuar, falando que estava nervosa, que todos estavam emocionados, que apenas queria proteger Henrique. Mas a sala já não lhe obedecia. Marina levantou-se devagar, soltando a mão de Clara com carinho. Eu não quero contrato, palco nem vingança. Quero que parem de usar meu silêncio para me acusar. Henrique deu um passo, tomado por uma urgência que não sabia se era amor ou desespero. Então me deixa te ajudar a provar. Marina olhou para ele. E pela primeira vez, seu olhar teve dureza. Você ainda acha que a prova mais importante é a que convence os outros. A prova que me quebrou foi você precisar de uma criança numa maca para começar a acreditar em mim. A frase deixou Henrique sem defesa. Marina se despediu de Clara, prometendo voltar quando ela estivesse melhor. E saiu do quarto antes que as lágrimas traíssem sua firmeza. No corredor, encostou-se por um segundo na parede fria. Não queria desabar diante deles. Não queria ser santa, vítima ou arma. Queria apenas recuperar o direito de contar a própria história no tempo certo. Ao longo. Ouviu passos rápidos. Henrique se aproximou, mas manteve distância, como se finalmente entendesse que tocá-la, sem permissão, seria outro erro. Eu não sei como consertar isso, disse. Marina enxugou uma lágrima antes que ela caísse. Talvez comece parando de tentar consertar e aprendendo a sentir vergonha sem transformar isso em ação de emergência. Ele aceitou o golpe porque era justo. Mais adiante, Bianca fez uma ligação escondida perto da escada de serviço. A voz baixa e furiosa, exigindo que alguém encontrasse a carta deixada pela doadora antes que os Albuquerque a usassem. Ela não sabia que Marta, voltando da pediatria, escutara apenas uma parte, mas o suficiente para entender que a mentira tinha pressa. Naquela noite, enquanto Clara dormia em observação e Marina voltava sozinha para Santo Amaro, o silêncio que antes a escondia começava a virar prova contra todos que haviam contado com ele. O encontro foi marcado para o fim da tarde na sede da Fundação Albuquerque. Um prédio elegante perto dos jardins, com paredes de vidro, plantas tropicais no saguão e um silêncio caro, polido por recepcionistas treinadas a sorrir sem perguntar demais. Marina chegou sozinha, usando um vestido azul simples e os cabelos presos. Sem joias, além da pulseira antiga, que voltara ao pulso depois de uma noite inteira sobre a mesa de Dona Lúcia. Não a colocou por nostalgia. Colocou porque, pela primeira vez, entendeu que aquele objeto não era lembrança de dor, mas marca de escolha. Henrique já estava lá, de terno escuro. O rosto cansado de quem descobrira que dormir não apagava a vergonha. Ele se levantou quando a viu, mas não tentou beijá-la nem tocar sua mão. Apenas disse seu nome com cuidado, como se qualquer excesso pudesse quebrar o pouco que ainda havia entre eles. Marina respondeu com um aceno discreto e passou por ele em direção ao jardim interno de vidro, onde Augusto e Helena Albuquerque esperavam ao lado de Marta. Bianca chegou alguns minutos depois, atrasada o bastante para transformar a entrada em cena. Usava um tailleur claro e levava uma pasta fina contra o peito, como se também carregasse provas. Embora seus olhos revelassem uma noite sem paz, cumprimentou Augusto com doçura controlada. Helena com uma preocupação quase maternal e Henrique com uma intimidade que agora soava deslocada. Quando olhou para Marina, sorriu sem mostrar os dentes. Espero que hoje possamos encerrar essa confusão com maturidade, disse. Marina não respondeu. Havia passado anos respondendo a provocações invisíveis para provar que era educada. Naquela sala cercada de vidro, com samambaias pendendo do teto e a cidade refletida nas paredes. Ela descobriu que silêncio também podia ser força quando não nascia do medo. Augusto pediu que todos se sentassem.
Não havia advogados à mesa. Apenas familiares. Marta e o diretor administrativo da fundação. Era uma reunião privada, mas o peso dela parecia maior do que qualquer coletiva de imprensa. Augusto falou primeiro, com a voz baixa de quem preferia precisão a espetáculo. Minha família deve a vida de Clara a alguém que escolheu permanecer anônima. Nós respeitamos essa escolha por anos, mas agora essa história foi usada para ferir uma pessoa e manipular um acordo empresarial. Isso não podemos permitir. Henrique abaixou os olhos por um instante. Bianca apertou a pasta no colo. Helena, pálida, colocou sobre a mesa um envelope creme. Gasto nas bordas. Clara guardava isto numa caixa de lembranças do tratamento. Ontem à noite, quando voltou para casa, insistiu que eu procurasse. Ela dizia que a moça da pulseira tinha mandado flores de papel. Marina sentiu o coração parar por um segundo. O envelope era familiar de um jeito que nenhuma memória deveria ser depois de tantos anos. Dentro havia um desenho infantil dobrado, algumas flores tortas feitas com lápis de cor e uma carta simples, escrita à mão, sem sobrenome completo. Marina não precisou ler para saber o que dizia. Lembrava-se de cada palavra como se ainda estivesse sentada na cama do hospital, com o corpo dolorido e os olhos cheios de esperança por uma menina que não conhecia. Helena abriu a carta com dedos trêmulos e leu apenas um trecho, porque a emoção lhe fechou a garganta. Clara, você não precisa saber meu nome para saber que alguém torce por você. Um dia, quando sentir o sol no rosto, pense que a vida voltou a abrir uma janela. A frase ocupou o jardim como perfume antigo. Henrique olhou para Marina, e sua expressão se desfez. Ele a conhecera por anos. Mesmo assim, nunca soubera que ela escrevia daquele jeito quando estava com dor. Marta então colocou sobre a mesa uma pequena cópia de controle interno. Sem dados sensíveis. Apenas com códigos e datas permitidos pela administração após a autorização de Marina naquela manhã. Não há quebra de sigilo aqui, explicou. Dona Marina consentiu em confirmar sua própria participação. Os dados médicos completos continuam protegidos, mas estes registros mostram que a doadora anônima do caso de Clara assinou uma carta com as iniciais M. T. e retirou uma pulseira provisória de identificação com a mesma sequência que aparece nesta foto guardada pela criança. Helena virou a fotografia. Nela, Clara pequena segurava um papel onde desenhara uma pulseira prateada com duas letras tortas. Bianca soltou um suspiro impaciente. Iniciais não bastam para destruir reputações. M. D. Poderia ser qualquer pessoa. A firmeza dela não convenceu ninguém. Mas sua coragem de insistir assustou. Marina finalmente falou. Sem pressa. Poderia. Por isso eu não queria estar aqui tentando provar bondade como se fosse dívida. Ela tirou a pulseira do pulso e a colocou sobre a mesa. O metal tocou o vidro com um som pequeno. Mas Clara reconheceu isto antes de qualquer adulto montar uma versão conveniente. Marta reconheceu meu rosto. E eu reconheço a minha letra. Henrique levou a mão à boca, como se precisasse segurar uma frase inútil. Bianca se inclinou para a frente. Você teve dias para preparar isso. Depois que percebeu a chance de se aproximar dos Albuquerque, tudo ficou muito conveniente. Augusto. Até então controlado. Endureceu o olhar. Senhora Ferraz, escolha suas próximas palavras com cuidado. Bianca o encarou. E por trás do verniz apareceu a mulher encurralada. Eu só estou dizendo o que todos deveriam pensar. Ela é esposa de Henrique. O grupo dele precisa da sua família. Uma revelação assim muda tudo. Sim. Marina disse. Muda. Mas não do jeito que você queria. Bianca virou o rosto para ela. O ar pareceu ficar mais denso. Marta respirou fundo e abriu outra pasta. Há mais uma questão. Depois do telefonema que ouvi ontem,
Pedi ao setor responsável uma verificação administrativa. Meses atrás, uma pessoa ligada a um evento beneficente da área hospitalar tentou obter informações não autorizadas sobre a doadora do caso Albuquerque. Usou como justificativa uma homenagem futura. Mas não havia autorização da família nem do hospital. Bianca riu. Mas o som saiu áspero. Isso é ridículo. Muita gente trabalha com eventos. O diretor da fundação, que permanecera calado, empurrou um impresso sobre a mesa. O pedido veio de um e-mail associado à consultoria de imagem que a senhora contratou para a campanha social do Grupo Valença. Há mensagens posteriores mencionando uma estratégia de aproximação com a família Albuquerque por meio de memória afetiva. Henrique fechou os olhos. Não era apenas mentira. Era arquitetura. Bianca levantou-se de repente, derrubando a pasta no chão. Papéis se espalharam. Alguns convites de eventos. Anotações de nomes. Fotografias impressas de antigas ações beneficentes. Uma delas mostrava Clara ainda pequena, em uma celebração da fundação, segurando um balão amarelo. Na margem, escrito à mão, havia uma frase curta: doadora anônima, pode ser ponte emocional. Helena levou a mão ao peito. Augusto empalideceu de raiva. Henrique pegou a fotografia e olhou para Bianca como se a visse sem filtro pela primeira vez. Você usou uma criança. Bianca respirava rápido, mas ainda tentou transformar a acusação em ferida. Eu tentei salvar uma negociação que você mesmo dizia ser vital. Eu tentei manter o grupo de pé enquanto sua esposa fazia papel de mártir silenciosa. Você acha que o mundo recompensa gente boa? Henrique, o mundo recompensa quem sabe entrar na sala certa. Marina sentiu pena por um segundo. E essa pena a surpreendeu. Não era perdão. Era reconhecer que o desespero de Bianca tinha forma humana, mesmo quando suas escolhas eram cruéis. Henrique ficou de pé. Você deixou Marina ser humilhada, sabendo que ela podia ser a doadora. Bianca riu sem alegria, com lágrimas presas nos olhos. Eu não tinha certeza. Só suspeitava. E, sinceramente, você também não quis ter certeza de nada quando ela estava ali na sua frente. Não coloque tudo em mim. Eu só entreguei a versão que você preferiu acreditar. A frase atingiu o ponto mais escuro da sala. Henrique não respondeu. Porque não havia resposta que o absolvesse. Marina olhou para ele. E o silêncio entre os dois finalmente encontrou nome. Bianca fora cruel. Mas a crueldade dela só vencera porque Henrique havia aberto a porta. Helena recolheu a carta com cuidado, como se protegesse um objeto sagrado. Minha filha passou anos perguntando por essa mulher. Eu dizia que talvez ela não quisesse ser encontrada. Nunca imaginei que, quando a encontrássemos, ela estaria sendo acusada diante de um hospital. Sua voz falhou, mas seus olhos permaneceram firmes em Henrique. Marina levantou-se e caminhou até o vidro que dava para o jardim interno. Lá fora, uma fonte pequena corria entre pedras claras. Indiferente às ruínas humanas ao redor, ela se viu refletida na parede transparente, a mulher que suportara ironias, a esposa que aceitara migalhas de atenção, a doadora que se escondeu por amor ao gesto puro. Por muito tempo, pensara que exigir reconhecimento mancharia o bem que fizera. Agora entendia que permitir mentira em nome de humildade também era uma forma de abandonar a si mesma. Virou-se para a mesa. Eu autorizei a confirmação porque Clara merece uma história limpa. Não porque quer o contrato, dinheiro ou vingança. Augusto assentiu com respeito. A negociação com o Grupo Valença será suspensa até segunda ordem, não por causa da senhora, Dona Marina, mas porque confiança também faz parte de qualquer acordo. Henrique aceitou o golpe sem discutir. Bianca abriu a boca, desesperada. Augusto, isso vai afetar centenas de empregos. Ele respondeu, sem elevar a voz.
Então talvez a senhora devesse ter pensado nisso antes de transformar doença infantil em estratégia. Bianca recolheu a bolsa com mãos trêmulas. Pela primeira vez, parecia menor que a própria ambição. Honte de serre. Olhou para Marina como se esperasse ódio, mas encontrou apenas cansaço. Você venceu. Disse. Amarga. Marina balançou a cabeça. Não. Eu só parei de perder para ficar em paz. Bianca saiu sem despedidas, deixando atrás de si o cheiro leve de perfume caro e uma devastação que ainda precisaria ser organizada. Marta enxugou discretamente os olhos. Helena aproximou-se de Marina e, sem pedir explicação, abraçou-a. Não foi um abraço social. Foi demorado. Materno. Cheio de anos que não puderam agradecer. Marina primeiro ficou rígida. Depois, permitiu que a emoção chegasse. Augusto tocou seu ombro e disse que Clara saberia a verdade com delicadeza, sem transformar Marina em troféu. Aquilo a aliviou mais do que imaginava. Ela não queria ser venerada. Queria apenas que a criança soubesse que fora amada por uma desconhecida quando o mundo parecia estreito. Quando todos saíram para dar alguns telefonemas, Henrique permaneceu no jardim de vidro com Marina. A luz do fim da tarde atravessava as plantas e desenhava sombras no rosto dele. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. Depois, Henrique deixou cair a máscara que usara a vida inteira. Eu queria dizer que fui enganado. Começou. A voz rouca. Mas a Bianca tem razão em uma coisa. Eu aceitei ser enganado porque era mais fácil acreditar que você estava exagerando do que admitir que eu não conhecia a mulher que dormia ao meu lado. Marina fechou os dedos em torno da pulseira. Você me conhecia o bastante para saber onde me ferir. Só não se interessou em saber onde eu doía. Ele recebeu a frase como se merecesse cada sílaba. Eu sinto muito. Marina o encarou, procurando não o CEO, não o herdeiro, mas o homem que talvez existisse debaixo de todos aqueles títulos. Sentir muito é o começo. Henrique. Não é chegada. Ele assentiu, com os olhos vermelhos. Pela primeira vez. Não tentou resolver, prometer ou negociar. Apenas ficou ali, devastado. Enquanto Marina atravessava a porta de vidro sem pedir permissão para partir. Do lado de fora, a cidade começava a acender suas luzes. E Marina caminhou pela calçada com uma estranha sensação de vertigem. Não era felicidade. A verdade, quando chega tarde, não devolve automaticamente o que a mentira roubou. Mas havia uma firmeza nova em seus passos. No celular, uma mensagem de Dona Lúcia perguntava se ela estava bem. Marina respondeu que ainda não, mas estava inteira, no alto do prédio. Henrique observava pela janela a esposa se afastar e compreendia que perder a confiança de Marina não fora uma tragédia repentina, e sim uma obra diária construída por omissões. No carro, Bianca chorava de raiva, não apenas por ter sido descoberta, mas porque, pela primeira vez, sua dor não bastara para justificar sua crueldade. E na casa dos Albuquerque, Clara acordaria mais tarde pedindo o desenho antigo, sem saber que suas flores tortas haviam feito adultos poderosos confessarem verdades que tentavam esconder. Marina seguiu caminhando, com a pulseira no pulso e o próprio nome de volta à boca do mundo, não como escândalo, mas como prova de que o amor verdadeiro nunca deveria exigir que uma mulher desaparecesse. Na segunda-feira, o Grupo Valença divulgou uma nota curta, sem adjetivos brilhantes, nem frases feitas de assessoria. Henrique a reescreveu pessoalmente 3 vezes, apagando qualquer tentativa de parecer vítima de uma manipulação externa. No texto final, assumia que Marina Duarte fora tratada com injustiça em um episódio público. Reconhecia a importância de sua escolha anônima no caso de Clara Albuquerque e informava que Bianca Ferraz
não representaria mais nenhuma ação social ligada ao grupo. Não citava detalhes médicos, não explorava a imagem da menina. Não transformava a dor em campanha. Ainda assim, a nota circulou como fogo em capim seco. Alguns elogiaram a postura. Outros disseram que era pouco. Marina leu apenas uma vez. Sentada à mesa da cozinha de Dona Lúcia, comendo pão na chapa comprado na padaria da esquina, não sentiu vitória. Sentiu uma exaustão funda, como se o corpo inteiro estivesse cobrando os anos em que ela sorrira para não incomodar. Dona Lúcia, observando a filha por cima da xícara de café, disse apenas: agora ele falou para o mundo. Falta saber se aprendeu a falar com você. Bianca desapareceu das fotos oficiais antes de desaparecer das conversas. Foi cortada do evento da Fundação Albuquerque. Perdeu contratos de imagem. Viu convites evaporarem com a rapidez cruel de quem sempre dependera de portas alheias. Mas o castigo mais duro não veio de fora. Veio numa reunião pequena, em uma sala sem flores. Quando Augusto Albuquerque lhe disse que sua ambição havia cruzado uma linha que nenhuma fragilidade justificava, Bianca tentou se defender uma última vez. Falou das dívidas da família, do pai doente, dos anos em que fora tratada como acessório bonito em festas, onde todos fingiam amizade e ninguém oferecia segurança. Disse que tinha medo de voltar a ser ninguém. Medo de perder o lugar que conquistara decorando nomes, sorrindo para homens poderosos e aprendendo a transformar carência em estratégia. Helena ouviu sem interromper, mas respondeu com a serenidade de quem carregara uma filha doente nos braços. Ter medo não autoriza ninguém a usar a dor de uma criança. Bianca chorou, e naquele choro havia raiva, vergonha e um pedaço real de desespero. Pela primeira vez, não havia plateia para salvar, lá com pena. Henrique foi à casa de Dona Lúcia 3 dias depois. Sem motorista, sem terno, sem flores caras. Levou uma sacola simples com roupas de Marina, livros dela e uma caixa pequena onde guardara bilhetes antigos que ela deixava pela cobertura. Dona Lúcia abriu a porta e não fez questão de ser simpática. Mandou que ele esperasse na sala. Ao lado do ventilador barulhento e de uma estante cheia de fotografias de Marina antes do sobrenome Valença, Henrique olhou para uma imagem dela adolescente, sorrindo com uma medalha escolar. E sentiu uma vergonha nova. Havia conhecido a esposa já tentando encaixar lá no mundo dele, sem perguntar que mundo ela trazia dentro de si. Quando Marina apareceu, ele se levantou. Eu trouxe suas coisas. Não tudo. Só o que achei que você poderia querer agora. Ela recebeu a sacola com calma. Obrigada. O silêncio entre eles não era vazio. Era uma sala cheia de coisas não ditas. Henrique respirou fundo. Eu não vim pedir que você volte. Vim dizer que comecei terapia, que afastei minha mãe das decisões sobre nossa vida, que entreguei ao conselho o relatório do que aconteceu com Bianca e que vou aceitar qualquer consequência. Mas nada disso compra perdão. Marina o observou sem a pressa antiga de aliviar o desconforto dele. Era estranho ver Henrique daquele jeito, sem postura de comando, sem respostas prontas. Quase pequeno diante do sofá simples de sua mãe. Parte dela quis abraçá-lo, porque ainda havia amor. E o amor não morre obediente só porque a dignidade acorda. Outra parte lembrava a calçada do hospital. A ordem para pedir desculpas. O braço dele protegendo Bianca, e não ela. Eu passei anos confundindo paciência com amor. Disse. Toda vez que você se atrasava, eu encontrava uma desculpa. Toda vez que sua família me diminuía, eu dizia que era diferença de criação. Toda vez que Bianca atravessava um limite, eu tentava parecer elegante. No fim, eu estava treinando todo mundo a me tratar como alguém que não reclamava. Henrique baixou os olhos, atingido por uma verdade que não podia corrigir com assinatura. Oi, Zay.
Marina negou devagar. Você está começando a saber. É diferente. Ele assentiu. E dessa vez não respondeu para se defender. Apenas ficou ali, aprendendo a escutar, sem transformar o sofrimento dela em tarefa sua. A Fundação Albuquerque procurou Marina na semana seguinte, mas não para usá-la como rosto de campanha. Helena foi pessoalmente a Santo Amaro com Clara, que carregava uma pasta cor-de-rosa cheia de desenhos. A menina entrou no apartamento como quem visita alguém da família. Elogiou o cheiro do bolo de fubá de Dona Lúcia e abriu a pasta sobre a mesa. Havia flores amarelas. Janelas com sol. Uma mulher de pulseira prateada e uma frase escrita com letras grandes. Obrigada por me dar mais aniversários. Marina precisou sentar. Clara subiu na cadeira ao lado e perguntou se podia chamá-la de tia de verdade, mesmo que não fossem parentes. Marina riu chorando e respondeu que algumas formas de carinho não precisavam de cartório. Helena então explicou que a fundação queria criar um programa de acolhimento para doadores e famílias, com informação simples, apoio emocional e histórias contadas com consentimento, sem transformar ninguém em troféu. Queremos que você ajude a desenhar isso, disse, não como símbolo, como voz. Marina olhou para a mãe, para a Clara, para a pulseira, no próprio pulso, pela primeira vez. Sua bondade não parecia um segredo pesado. Parecia uma porta. O lançamento do projeto aconteceu 2 meses depois, em um auditório claro da própria fundação. Sem tapete vermelho, sem fotógrafos invadindo rostos frágeis, havia médicos, voluntários, famílias, estudantes, funcionários do hospital e pessoas comuns que um dia haviam doado sangue. Tempo. Medula. Cuidado. Marina falou pouco, mas falou com uma firmeza que surpreendeu até Dona Lúcia na primeira fila. Disse que o anonimato pode ser uma escolha bonita, desde que não seja imposto pela vergonha. Disse que doar não torna ninguém santo, mas lembra que uma vida pode tocar outra sem pedir sobrenome. Disse também que mulheres ensinadas a suportar tudo precisam aprender a diferenciar generosidade de apagamento. Henrique assistiu do fundo do auditório, sem tentar ocupar lugar de marido arrependido. Quando os aplausos vieram, ele não se aproximou, apenas ficou de pé, com os olhos úmidos, entendendo que amar Marina dali em diante talvez significasse respeitar a distância que ele mesmo criara. Bianca não estava presente. Enviou uma carta à fundação pedindo desculpas à família Albuquerque e à Marina. Sem pedir retorno, Marina leu depois, sozinha, e guardou sem responder. Nem toda confissão exige reconciliação. Na saída do evento, Henrique esperou perto do jardim, onde a luz da tarde atravessava as folhas largas e desenhava sombras no chão. Marina caminhou até ele porque quis. Não porque se sentiu obrigada a encerrar a noite com cena perfeita. Ele sorriu com tristeza. Você foi incrível. Ela aceitou o elogio com um aceno. Antes, teria diminuído a própria importância. Dito que não era nada. Mudado de assunto. Agora deixou a frase existir. Henrique tirou do bolso uma chave pequena e a colocou na palma aberta. Sem avançar. Troquei a senha do elevador. Mas isso não é convite para você voltar. É só para dizer que, se um dia quiser buscar qualquer coisa, aquele lugar não é mais território onde você precisa pedir licença. Também coloquei a cobertura à venda. Não quero preservar um cenário onde você aprendeu a se calar. Marina olhou para a chave, mas não a pegou. Você não precisa destruir tudo para provar arrependimento. Ele respondeu baixo. Não estou destruindo. Estou parando de chamar de lar um lugar que eu usei como vitrine. A frase teria soado bonita demais se dita semanas antes. Agora soava apenas como alguém começando a entender.
Eles caminharam alguns minutos até uma padaria próxima, porque Clara queria coxinha e Dona Lúcia dizia que emoção de estômago vazio era imprudência. A cena era simples demais para a novela que a cidade inventara sobre eles. Marina, Henrique, Helena, Clara e Dona Lúcia ocupando duas mesinhas juntas, dividindo suco, café e guardanapos. Ninguém falou de contrato. Ninguém falou de escândalo. Clara contou que queria ser médica, florista e cantora. Tudo ao mesmo tempo. Dona Lúcia disse que isso era perfeitamente possível antes dos 10 anos. Henrique riu. E Marina percebeu que ainda gostava do som, embora não quisesse mais construir a vida em torno dele. Quando ficaram brevemente sozinhos perto do balcão, ele disse: "Eu ainda te amo." Marina sentiu a frase atravessar lugares vivos e feridos. "Eu também ainda amo você." Respondeu. Os olhos dele se acenderam. Mas ela ergueu a mão. "Calma, mas eu não volto para o mesmo casamento. Nem para uma versão reformada às pressas, porque você está com medo de me perder. Se um dia houver nós de novo, vai ser começando do zero. Com respeito antes de paixão e verdade antes de imagem." Henrique aceitou como quem recebe uma sentença justa, por isso mesmo. Misericordiosa. Não pediu prazo. Não jurou mudança eterna. Não tentou transformar a padaria em palco de reconquista. Apenas disse que estaria ali, fazendo o trabalho que devia ter feito antes, mesmo que ela escolhesse outro caminho no fim. Marina acreditou na sinceridade daquele momento, mas já não entregava o futuro como prova de amor. Voltou para casa com Dona Lúcia naquela noite, enquanto Henrique seguiu sozinho pela calçada iluminada, não como herói redimido, mas como homem que finalmente carregava o peso de suas escolhas. Semanas depois, Marina alugou um apartamento pequeno perto da escola, onde voltou a dar aulas meio período, e da fundação onde coordenava o novo projeto. Na primeira manhã no lugar novo, pendurou o desenho de Clara na parede da cozinha. Colocou a pulseira em uma caixinha aberta sobre a prateleira e percebeu que não precisava usá-la todos os dias para lembrar quem era. O passado não desaparecera, mas já não comandava sua voz. Alguns meses depois, numa tarde quente de São Paulo, Marina encontrou Henrique outra vez no evento de aniversário de Clara. A festa foi no jardim da casa dos Albuquerque, com brigadeiro, crianças correndo e música baixa. Bianca não voltou ao círculo social, mas soube-se que estava trabalhando fora dos holofotes, tentando reconstruir a vida sem se esconder atrás de sobrenomes alheios. Augusto retomou conversas profissionais com o Grupo Valença apenas depois de auditorias e mudanças reais, sem confundir perdão pessoal com confiança empresarial imediata. Clara, usando um vestido amarelo, puxou Marina e Henrique para uma foto, reclamando que adultos sérios estragavam festa. Eles obedeceram rindo. Na imagem, Marina não estava atrás dele, nem ao lado como enfeite. Estava no centro de si mesma. Quando Henrique a olhou, não havia pressa em possuí-la de volta. Só gratidão por ainda poder ser visto por ela, sem mentira. Marina sorriu. Livre. Sabendo que talvez um dia escolhesse amá-lo de novo. Talvez não. O importante era que, dali em diante, qualquer amor teria que encontrar-la inteira. E inteira. Marina Duarte finalmente descobriu. Era muito mais bonita do que silenciosa.